Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Professor Alexandre Freire. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vocês estão escutando aí a música O Dia Se Zangou, do grupo Casuarina. Bom, vamos lá. Hoje não deu uma chuva de vento, então não dá para dizer que o dia se zangou, mas que tá frio tá, hein? Baita frio. Mas vamos lá. Então vamos começar aqui. Ó, aqui é um resumo de tudo que a gente viu até agora na disciplina, nessa parte aí de grafos, né? Então a gente começou estudando o problema de busca em profundidade e viu que fazendo pequenas adaptações a gente conseguia resolver vários problemas, né? Então o primeiro que a gente viu, o primeiro problema foi encontrar caminho de um vértice S até um vértice T, né? E aí o algoritmo, quando não existe o caminho no digrafo, aí o algoritmo produz um certificado de que não existe esse caminho no digrafo, que era um ST-corte, ST aqui no sentido... que isso aqui quer dizer, né? Só lembrando vocês, esse Szinho, ele está contido nesse Szão, esse Tzinho está contido no Tzão, e aí Szão e Tzão é uma partição, é uma bipartição do conjunto de vértices, certo? Então todo vértice ou está em S ou está em T. Só que esse corte, ele tem uma peculiaridade que é assim, todos os arcos que atravessam o corte, ou seja, os arcos que tem uma ponta de um lado e a outra ponta do outro lado do corte, todos eles estão indo de T para S, né? Eles têm ponta inicial em T e ponta final em S. Então meio que está tudo na contramão, né? Se eu estou querendo ir do S para o T e só tem arco na contramão, eu não vou conseguir sair de nenhum vértice de S para chegar em qualquer vértice de T. Em particular, não vou conseguir sair do Szinho e chegar no Tzinho, certo? Por isso que isso é um certificado de que não existe caminho de S para T, certo? Então a gente viu, esse foi o primeiro problema que a gente resolveu. Depois a gente viu o problema de encontrar ciclos em digrafos, né? E aí a gente viu que se o digrafo não tem ciclos, então a gente consegue fazer uma ordenação topológica desse DAG, né? Que aí a gente vai chamar de DAG, né? Que é o digrafo acíclico, né? Então das duas uma, ou tem ciclo ou é DAG. Se tem DAG a gente faz ordenação topológica, né? E aí o algoritmo então ele fazia das duas uma, né? Ou ele te mostrava um ciclo do digrafo, ou ele te entregava lá uma ordenação topológica daquele digrafo. Aí depois a gente resolveu o problema de encontrar ciclos em grafos, né? Depois a gente foi para componentes em grafos, né? Depois a gente foi para... e só aqui, né? A questão do ciclo em grafo não tem um certificado, né? Que aqui quando não existe o ciclo no digrafo, a gente tem ordenação topológica, né? Como certificado. Aqui, no ciclo em grafo, não tem um certificado, né? O que a gente sabe é assim, quando o grafo não tem ciclo, ele é uma floresta, né? Mas, enfim, digamos que isso é o certificado, assim, não tem um certificado especial ali de que o grafo não que ele não contém ciclos, né? Componentes de grafos, né? Então aí a gente resolveu lá o problema de encontrar os componentes em grafos. Depois a gente estudou o problema de bipartição de grafos, né? Então a gente viu que o que é um grafo bipartido, né? É um grafo em que a gente consegue fazer uma bipartição do conjunto de vértices, tal que toda aresta vai ter uma ponta numa parte e a outra ponta na outra parte, né? Dessa bipartição. E aí a gente viu que ou o grafo é bipartido ou ele tem um ciclo ímpar,
né? Aí o algoritmo que a gente fez, então, ou ele encontrava uma bipartição do conjunto dos vértices, ou ele encontrava um ciclo ímpar, tá bom? Como um certificado de que o grafo não é bipartido. Depois a gente foi resolver o problema das pontes em grafos, né? E depois também o problema de articulação em grafos, certo? O problema de articulação a gente deixou como exercício, né? A gente nem mostrou o algoritmo aqui. A gente só falou que dava para adaptar o algoritmo das pontes, né? E isso ficou como exercício. E aí o último problema que a gente viu aí foi dos componentes fortemente conexos em digrafos, né? Aí eu mostrei o algoritmo para vocês. E aí até ficou faltando mostrar um segundo algoritmo, que era o algoritmo do Tarjan, né? Só que eu não vou mostrar não, tá? Eu vou, para quem tiver curiosidade, depois dar uma procurada aí nesse algoritmo do Tarjan, tá? Tá lá no finalzinho dos slides aí da aula passada. E aí dá uma pesquisada na internet aí que vocês vão encontrar fácil aí a explicação do algoritmo. Eu não quero passar por esse algoritmo porque eu quero chegar logo aí no problema do caminho mínimo, que é o que vocês vão fazer no EP, né? Então eu quero ver se eu chego logo aí no problema do caminho mínimo para vocês já terem aqui a parte teórica também, né? Junto com a parte prática que é o que vocês vão fazer no EP, tá bom? Então vamos lá, vamos partir aqui para agora um outro assunto, que é a busca em largura, né? Deixa eu dar um gole aqui na minha água. Um algoritmo de busca ou varredura examina sistematicamente os vértices e os arcos de um digrafo, tá? Cada arco, isso aqui a gente já viu, né? Quando a gente foi falar de busca em profundidade, né? Cada arco é examinado uma só vez. Depois de visitar sua ponta inicial, o algoritmo percorre o arco e visita sua ponta final, certo? Isso que a gente viu lá quando a gente estava falando de busca em profundidade. Busca em largura começa por um vértice, digamos S, especificado pelo usuário, tá? Então aqui isso é meio que o padrão, vamos dizer assim, tá? O que acontece aí o que é mais usual, o pessoal faz assim, tá? Então a busca, lembra que a busca em profundidade a gente falou que não necessariamente, a gente podia começar pelo vértice que a gente quisesse, né? Já na busca em largura não, a busca em largura a gente vai receber do usuário um vértice S por onde a gente vai começar a busca em largura, tá bom? Aí, o algoritmo, então, o que ele vai fazer? Ele vai visitar o S, né? Depois, ele vai visitar os vértices que estão à distância 1 de S, tá? E a gente já vai formalizar melhor esse conceito de distância, né? E aí depois visita os vértices que estão à distância 2 de S, depois os que estão à distância 3 e assim por diante, certo? Vamos ver aqui como que funciona um algoritmo de busca em largura, tá? Então no começo ninguém foi visitado, aí vamos supor que o S aí que foi passado para a gente é o zero, tá? Então o zero ele está à distância zero do vértice S, certo? Então por isso que está marcando zero aqui, ó. A distância dele para o S é zero, tá bom? Agora eu vou olhar os vértices que estão à distância 1 do S, né? Então quais são esses vértices? Ó, esse aqui, né, o 2, o 3 e o 4. Todos esses vértices estão à distância 1, né? Aliás, eu falei que aqui eu disse que tá, eu só falei um negócio errado aqui, né? Que eu falei que era zero porque a distância é zero. Na verdade, aqui ele só está dizendo que o zero é o vértice que foi visitado aqui. Tá bom, é que o algoritmo acho que ele já está fazendo, tá? Desculpa aqui, pessoal, é que eu achei que o algoritmo ele já está bem simulado aqui. Eu achei que primeiro ia dar uma pitada inicial e depois a gente ia fazer a simulação mesmo. Mas já está simulado mesmo. Então tá bom, então deixa eu contar aqui para vocês já em mais detalhes como que funciona o algoritmo. Esse algoritmo, ele usa uma fila, tá? Uma fila. Esse Q aqui, ó, é de kiwi, né? De fila em inglês, né?
Então, como que o algoritmo faz? No começo, ele joga o vértice S dentro da fila, tá bom? Aí agora ele entra no laço assim de pegar alguém da fila e visitar os vizinhos não visitados. Então nesse momento aqui ó, ele vai pegar o zero da fila. Pegou o zero da fila. Aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar os vizinhos do zero que não foram visitados e vai colocar no final da fila. Ó. Então colocou o 2 no final da fila, depois o 3, depois o 4. Né? Aí agora o zero não está mais na fila, né? Porque o zero eu já tirei da fila. Então a fila agora tem o 2, o 3 e o 4. Aí eu vou tirar agora o próximo da fila, quem está na frente da fila, é o 2, certo? Então ele vai tirar o 2, aí ele vai olhar para os vizinhos do 2, só que o único vizinho do 2 aqui é o 4 e já está visitado, então ele não vai fazer nada. Agora ele vai tirar o 3 da fila. Ó. Então tirou o 3 da fila, vai olhar os vizinhos do 3. Olhou para o 4 já está visitado, não faz nada. Olhou para o 5 não está visitado, o que ele vai fazer? Vai marcar como visitado e vai jogar no final da fila. Então ó, o 5 subiu lá para o final da fila. Certo? Aí, beleza, encerrou aqui o 3, aí ele vai tirar o próximo da fila, que é o 4, certo? Aí vai olhar os vizinhos do 4. Tem o 5 aqui, mas já foi visitado. Beleza, terminou de examinar o 4, vai para o próximo da fila, que é o 5. Aí agora o 5 vai olhar os vizinhos dele, ó. O 1 não está visitado ainda, então vai para o final da fila. Terminou de examinar o 5, aí ele tira o próximo da fila, que é o 1. Né? Aí o 1 vai examinar os vizinhos, já estão tudo visitado, terminou o algoritmo. Entendeu? Então aí, ó, se você vê na sequência, ó, ele começou com o 0, que era o que tinha distância 0 do S. Quando ele tirou o 0 da fila e colocou os vizinhos do 0, ele colocou todo mundo que tem distância 1. Né? Então a distância, isso vai mostrar lá daqui a pouco no slide, mas a distância ela ela é medida em número de arcos, tá bom? Então aqui ó, do 0 para o 2 eu tenho que andar um arco, então é distância 1, tá? Então ele colocou na fila todo mundo aqui com distância 1 do 0. Né? Aí eu já estou dando um spoiler aqui, porque a ideia também não é fazer suspense, né? A ideia é que vocês entendam o quanto antes aí o algoritmo, né? Então, qual que é a ideia-chave aqui do negócio? É assim, para você chegar num vértice de distância 2 do S, você vai ter que partir de um vértice com distância 1, certo? Se um caminho de distância 2 é porque ele vai passar primeiro pela distância 1, né? Ele tem que passar por algum vértice para depois chegar lá no outro, que tem distância 2, certo? Então por isso que ele começou, colocou na fila todo mundo de distância 1. Agora, todo mundo que tem distância 2 vai ser colocado na fila como? Partindo de algum vértice de distância 1. Então eu parto do vértice de distância 1, eu vou colocar todos de distância 2 que são vizinhos do 2. Depois todos de distância 2 que são vizinhos do 3. Depois todos de distância 2 que são vizinhos do 4. Tá bom? Então, ou seja, aí beleza, né? Aí só que nesse caso aqui só o 5, né? Tem distância 2 aqui, ó. Né? Aí beleza. Depois que você colocou na fila algum vértice de distância 2, aí você vai olhar para os de distância 3. Porque para você chegar num vértice de distância 3, parece trava-língua, né? Vértice de distância 3. Aí você tem que passar por um vértice de distância 2, certo? Então essa é a ideia-chave aí do algoritmo, tá bom? Beleza. Deu para entender aí mais ou menos, né? A gente ainda vai saborear bastante esse algoritmo. Pode ficar calmo aí, mas vou avançar aqui, ó. Então vamos ver o código aqui, né? Então o algoritmo aí BFS visita todos os vértices do digrafo G que podem ser alcançados a partir do S, tá? Ele não é como a busca em profundidade que ele chega num ponto lá que ele não consegue avançar mais, né? Ele já visitou todo mundo que era alcançável a partir do S, lá original, né? De onde ele partiu. Aí ele vai para algum outro vértice não visitado para criar uma nova arborescência, né? Lembra que era isso que a busca em profundidade fazia. A busca em largura não, tá?
tá? A busca em largura ela vai criar uma arborescência só, tá? Que a gente vai chamar de arborescência de busca em largura. Ela vai criar só arborescência com raiz em S e acabou o algoritmo, tá? Então ele não vai examinar todos os arcos do digrafo, tá bom? Ó, aqui, então assim, ou seja, essa definição ela tá um pouco furada aqui pro caso da busca em largura, tá? Porque, tipo, ele fala que um algoritmo de varredura, no caso aqui, examina sistematicamente os vértices e os arcos de um grafo. Na verdade, a busca em largura não, tá? Ela vai examinar todos os vértices que são atingíveis a partir de S, tá bom? E aí todos os arcos que tem ponto inicial nesses vértices aí que foram visitados, certo? Agora vamos lá para o código, né? A ordem em que os vértices são visitados é registrada no vetor LBL, tá? De label. Então a gente vai pôr o label lá do... O 0 é o primeiro que foi visitado, o 1 é o segundo que foi visitado, o K-1 é o késimo que foi visitado, tá? A função usa uma fila, né? Que eu falei para vocês que tem uma fila. Né? Aí a gente assume que essa fila está implementada já, tá? Tem funções aí para iniciar, para perguntar se a fila está vazia ou não, para colocar, para pegar da fila, tá? Então o put é tipo coloca no final da fila, o get é tira do começo da fila, tá bom? O free é para matar a fila, né? Liberar a memória lá que está alocada na fila. Bom, beleza. No começo coloca -1 lá no rótulo de todos os vértices, né? Aqui é o contador lá, né? Zerou no começo e inicializou a fila, tá? Seja lá o que isso queira dizer, tá? A gente não está entrando nos méritos aqui de como que a fila foi implementada. A gente só está assumindo que é como se aqui fosse o construtor da fila, tá? Você está chamando ali uma função de inicialização da fila. Aí beleza, o vértice S ele vai ser o zero, o primeiro a ser visitado, né? Então ele vai ter rótulo 0. Né? Então coloco o rótulo dele 0 e incremento o rótulo. E aí eu coloco o S na fila, tá bom? Aí o laço principal aqui é assim, enquanto tiver algum vértice na fila, né? Aí o que eu tenho que fazer? Então enquanto a fila não está vazia, né? Aí eu pego o vértice que está no começo da fila e vou olhar os vizinhos dele, certo? Então aqui, ó, implementação feita com matriz de adjacência, certo? Então W de 0 até V menos 1, né? Aí eu vejo se VW é um arco, né, do digrafo e também vejo se o vértice W ainda não foi visitado, certo? Então se eu tiver um arco VW, né, um arco saindo do V, indo para W, para um W que ainda não foi visitado, aí eu marco o rótulo dele aqui, marco ele como visitado, né, e aumento aqui o rótulo, e aí eu coloco esse vértice W no final da fila, certo? Então aqui é basicamente aquilo que eu acabei de simular para vocês lá, não tem muito mistério, certo? E, e aí depois no final eu destruo a fila aí, tá bom? Libera a memória da fila, beleza? Relações invariantes aí desse algoritmo. Digamos que um vértice V foi visitado se o rótulo dele é diferente de -1, certo? No início de cada iteração das linhas 8 a 13, que é o laço principal aqui, né? O que vale aqui como invariante? Todo vértice que está na fila já foi visitado, certo? Isso é fácil de verificar, porque a gente visitou o S antes de colocar o S na fila, e aqui ó, a gente visitou o W antes de colocar o W na fila. Então, antes de colocar alguém na fila, a gente visita, certo? Portanto, todo vértice que está na fila já foi visitado. Se um vértice V já foi visitado, mas algum de seus vizinhos ainda não foi visitado, então V está na fila. Por que que isso é verdade, né? Porque quando eu tiro um vértice V da fila, aí eu vou olhar todos os vizinhos dele. E assim, ó, o invariante a gente fala que ele vale no começo aqui, tá? Então toda vez que eu passo na linha 8, tá? Durante a execução do laço, aqui no meio no corpo aqui do laço,
o invariante ele pode ficar temporariamente inválido, mas ele sempre vai ficar válido no começo de todas as iterações, tá bom? Porque eu estou falando isso por quê, né? Porque no momento em que você tira o vértice da fila, aí é que você vai visitar os vizinhos dele, certo? Que ainda não foram visitados. Então, nesse momento aqui, no meio da execução aqui do laço, pode ser que tenha um vértice V que ainda tem vizinhos que não foram visitados, mas que eu não visitei ainda porque eu estou no meio aqui estou fazendo isso agora, né? Certo? Então, durante a iteração, o invariante até que pode ficar inválido, mas toda vez que você começar o laço, essa relação invariante ela vai ser verdadeira, tá bom? Então, ou seja, né? Então, por que que isso é verdade, né? Por que que se um vértice V já foi visitado, mas algum de seus filhos, de seus vizinhos ainda não foi, então ele está na fila? Por quê? Porque quando eu tiro ele da fila, eu vou visitar os vizinhos dele. Então, se ele já foi visitado e tem vizinho que ainda não foi, é porque eu coloquei ele na fila, mas eu não tirei ainda, certo? Se eu já tivesse tirado, eu teria visitado os vizinhos dele, certo? Cada vértice entra na fila no máximo uma vez, certo? Né? Aqui, ó, por quê, né? O S, a gente colocou ele uma vez na fila, a gente marcou ele como visitado, né? E colocou ele na fila, certo? Depois, todos os outros vértices. Quando ele entra na fila é porque ele estava marcado como não visitado. Então, para ele entrar na fila, ele tem que estar não visitado. Só que a gente carimba ele como visitado antes de colocar ele na fila. Então, portanto, é óbvio que ele só vai entrar na fila uma vez, no máximo, tá bom? Porque ele foi carimbado como visitado. Da próxima vez, se a gente chegar nesse W de novo, ele já não vai estar mais marcado como não visitado e não vai ser colocado na fila de novo, certo? Então, cada vértice entra na fila no máximo uma vez. Portanto, basta que a fila tenha espaço suficiente para V vértices. Isso, assim, então, ou seja, esse negócio de cada vértice entrar na fila no máximo uma vez é um argumento para você falar que a fila não precisa ser muito grande, né? Então, eu preciso ter no máximo tamanho V nessa fila, mas esse argumento ele também é importante para a gente fazer a análise do consumo de tempo do algoritmo, né? Agora, vamos ver o código da fila, né? Eu vou passar batido, tá? Eu tenho aí no slide, mas eu vou passar batido, tá? Depois vocês dão uma olhada aí. Esse é tópico de AID1, tá bom? Então, aqui é uma fila básica, né? Implementada num vetor alocado dinamicamente, tá bom? Então, alocado com malloc aqui, né? E aí, beleza. Operações de fila aqui bem fáceis. Aí agora sim o consumo de tempo, né? Então o que eu estava falando, né? O argumento de que eu vou visitar cada vértice no máximo uma vez, né? Porque ele vai entrar na fila no máximo uma vez e portanto vai ser visitado também no máximo uma vez. Esse é o argumento do consumo de tempo, tá bom? E também isso é válido para cada arco, né? Porque quando que eu visito um arco? É quando eu peguei um vértice da fila e fui olhar para os vizinhos dele, certo? E como eu só coloco um vértice, cada vértice no máximo uma vez na fila, eu também só tiro ele no máximo uma vez da fila. E portanto eu só vou examinar os arcos que saem dele uma vez, no máximo, tá bom? Então, né, como todas essas linhas aqui, elas, né, as linhas, fora as linhas dos laços aqui, são linhas que executam em tempo constante, né? Aí você tem que olhar o código da fila, né? Mas aí tudo bem, a fila é fácil ver que todos as funções aqui executam em tempo constante, certo? Exceto essa aqui, essa de alocar um vetor de tamanho n, aí essa aqui talvez você pode assumir que gasta teta de tamanho v, né? Então você pode assumir que gasta teta de v, mas isso aí não tem problema, porque esse init é executado uma vez aqui só. Né? Agora as outras funções que são executadas várias vezes, elas executam em tempo constante, tá bom? Então, ou seja, o algoritmo tem consumo de tempo O de V mais A, certo? Ele vai olhar no máximo uma vez para cada vértice e para cada arco, e o tempo o que ele gasta aqui, cada vez que ele faz isso, é tudo constante, né? Então vai ser O de V mais A se for implementado com lista de adjacência, né? Se for com matriz de adjacência é O de V ao quadrado, por causa desse laço aqui, né?
porque aí ele não está fazendo um laço só para os vizinhos do V, ele está fazendo um laço para W de 0 até V menos 1, para depois ele verificar se o W é ou não é vizinho, né? Então aí vai para O de V ao quadrado, certo? Beleza. Arborescência da busca em profundidade. Ou, desculpa, busca em largura. A gente falou tanto de busca em profundidade que eu até confundi aqui. Então, a busca em largura, a partir de um vértice S, descreve a arborescência com raiz em S. Essa arborescência é conhecida como arborescência de busca em largura. Podemos representar essa arborescência explicitamente por um vetor dos pais lá, né? Igual a gente fazia na busca em profundidade. Então aqui no caso o pai do 0 é o 0, o pai do 1 é o 5, o pai do 2 é o 0, o pai do 3 é o 0, o pai do 4 é o 0 e o pai do 5 é o 3, certo? Aí como fazer isso no algoritmo, né? Quais são as adaptações? Linha 7 aqui, eu vou colocar o pai do S como sendo o próprio S, porque ele é a raiz da arborescência. Eu estou declarando aqui o vetor também, né, dos pais. E aqui, ó, no momento em que eu visito o vértice W, aí eu digo que o pai dele é o V. A mesma coisa que a gente fazia na busca em profundidade, certo? Quando a gente ia visitar, a gente falava que o pai do V, quer dizer, o pai do W que a gente acabou de visitar é o V, certo? Mesma coisa que a gente fazia antes. Agora, comparando as duas coisas, aí, busca em profundidade e busca em largura. A busca em largura usa uma fila. Já a busca em profundidade, ela usa uma pilha. Tá? Se você pegar esse código aqui, esse aqui, vai. E aí, em vez de você se troca aqui, coloca no lugar da fila, você coloca uma pilha, você vai ter uma busca em profundidade. Certo? Pensa nisso aí. A busca em largura é descrita em estilo iterativo, como a gente viu agora, enquanto a busca em profundidade é descrita usualmente em estilo recursivo, né? Porque aqui, ó, você vê que a gente não tinha, né, a gente não fez chamada recursiva, né? Você vê que, né, tanto que a gente está falando de invariante, né? Tudo de algoritmo iterativo, né? Então a gente tem esse laço aqui, né, enquanto a fila não está vazia, blá blá blá. Né? Já a busca em profundidade não, né? A gente fazia lá as chamadas recursivas. Geralmente ela é apresentada assim com função recursiva. Só que como eu falei para você, se você quiser fazer uma busca em profundidade iterativa, basta você trocar essa fila por uma pilha, tá bom? Você vai ver que dá na mesma, porque a recursão ela usa uma pilha lá por baixo dos panos. E toda vez que você for adaptar, né, você falar, eu quero transformar um algoritmo recursivo num algoritmo iterativo, você consegue fazer isso usando pilha, tá bom? Isso é um exercício interessante aí de você fazer. Busca em largura começa tipicamente num vértice especificado, né, que você recebe com um parâmetro, que a gente está chamando de S aqui. A busca em profundidade, o próprio algoritmo escolhe o vértice inicial. Isso é o que acontece tipicamente, tá bom? A busca em largura visita apenas os vértices que podem ser atingidos a partir do vértice inicial, enquanto que a busca em profundidade visita tipicamente todos os vértices do digrafo, tá bom? Às vezes, pessoal, isso é tudo tipicamente, não é uma regra engessada, tá? Às vezes a gente ouve falar assim, faz uma busca em profundidade a partir do vértice tal, para, sabe, como uma etapa de algum algoritmo, né? Você faz uma busca em profundidade a partir desse vértice aqui, depois você faz tal coisa ali. Aí nesse caso, o cara tá falando assim, tipo, eu tô falando aqui meio que no jargão principalmente o pessoal de maratona, né? Quando vai conversar e tal. Maratona de programação, né, que eu falo. Então aí nesse caso, o cara pode estar querendo fazer uma busca em profundidade que só parte, só encontra arborescência com a raiz de um certo vértice lá especificado por ele. E só aquilo, né? E não fazer a busca em profundidade completa, né? Visitar todos os vértices e todos os arcos do digrafo, né? Certo? Mas digamos o padrão é como está descrito aqui.
Agora sim vamos começar a falar de caminhos mínimos, né? Então o que é o comprimento de um caminho? O comprimento de um caminho é o número de arcos no caminho contando-se as repetições. Então esse caminho aqui, ó, que vai do 2 para o 4, depois do 4 para o 1, depois do 1 para o 3, depois do 3 para o 5, do 5 para o 4 e do 4 para o 5, ele tem comprimento 6. Ele tem 6 arcos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Mesmo que ele foi e voltou aqui, né? Certo? Esse aqui já tem comprimento 4, né? Ele não está indo e voltando. Né? Beleza. Agora, então isso aqui é o comprimento de um caminho, tá? Agora o que a gente chama de distância, a distância de um vértice S a um vértice T é o menor comprimento de um caminho de S a T, tá bom? Então, sei lá, você fala, se você está a 1 metro de distância de uma pessoa, quando você diz que você está a 1 metro de distância, é tipo olhando em linha reta, né? Porque você poderia dar a volta na esquina para chegar até onde aquela pessoa está. Mas a distância, digamos, reta ali é 1 metro. Né? Então é o mesmo conceito, só que agora aplicado em número de arcos. Então a distância é o que? É o menor número de arcos que eu gasto para chegar de um vértice no outro, certo? Então, por exemplo, a distância do 2 a 4, ou desculpa, do 2 a 5 é 4. Ó. Então, do 2 ao 5 eu tenho esse caminho aqui que tem 4 arcos, e eu não tenho algum caminho com 3 arcos, ou com 2, ou com 1, tá bom? Bom, não é. É isso, né? Não sei como provar isso para vocês que não tem esse outro caminho. Ah, acho que é fácil ver, vai. Se eu saísse do 2 e fosse para o 0, eu não conseguiria sair do 0, porque o 0 não tem arco saindo. Então eu tenho que ir para o 4, né? Eu só posso ir para o 4 ou para o 0. Então para o 0 não dá, então eu tenho que ir para o 4. Aí a mesma coisa, do 4 não tem um arco indo para outro lugar, né? Só tenho indo para o 1. Então eu tenho que ir para o 1. Aí do 1 eu só posso ir para o 0, que eu sei que depois eu não vou conseguir sair, ou então ir para o 3. Ah, então eu tenho que ir para o 3. E do 3 eu só tenho arco para o 5. Então é fácil ver que essa aqui é realmente a distância de 2 a 5. A distância de 2 a 0 é infinita. Né? Ou desculpa, de 0 a 2. Né? De 2 a 0 a distância é 1. Agora de 0 a 2 a distância é infinita. Porque eu não tenho um arco saindo do 0, como é que eu vou ter um caminho saindo do 0 e chegando no 2? Então a distância é infinita, certo? Problema. Dados um digrafo G e um vértice S, determinar a distância de S aos demais vértices do digrafo. Né? Aqui já parece que a coisa está meio de lambuja aí, né? Então vamos ver aqui, ó. Até porque, né, na descrição do nosso algoritmo a gente já falou, né, que a gente ia visitar primeiro os vértices de distância 0 a partir do S, que era o próprio S. Depois os vértices de distância 1, depois os vértices de distância 2. Então já está aqui meio na cara que para resolver esse problema a gente vai fazer busca em largura, certo? Então, ó, agora, só que agora a gente vai marcar também a distância, tá? Antes a gente não estava marcando a distância. Então, a distância no começo é infinito, tá? E o infinito pra gente agora, a gente vai marcar como 6, tá? Por quê? Porque se o grafo, o digrafo, ele tem 6 vértices, então um caminho que seja de comprimento mínimo, né? Então, se ele é de comprimento mínimo, ele não vai ficar passando mais do que uma vez no mesmo vértice, ele não vai ficar dando voltas, né? Certo? Porque em qualquer volta que o teu caminho der, você consegue eliminar, certo? Então, caminho, pensando em caminho de comprimento mínimo, ele é um caminho simples, ele não vai repetir nem arco nem vértice, né? Então, um caminho desse, no pior das situações aí, ele vai passar por todo mundo, né? E se ele passar por todo mundo, ele vai ter 5 arcos, né? Ele vai para ele passar por 6 vértices, ele vai ter 5 arcos, né? Então, você nunca vai ter um caminho com 6 arcos, certo? Se for o caminho de comprimento mínimo, né? Então você nunca vai ter um arco, um caminho com 6 arcos. Então a gente vai usar o 6 aqui como infinito, para indicar infinito pra gente, tá bom? Não confunda, pessoal, esse infinito desse algoritmo
com o infinito do algoritmo do Dijkstra, tá bom? Porque eu estou falando isso porque quem está fazendo o EP já teve uma aluna que me perguntou aqui no WhatsApp, né? O que ela poderia definir como infinito lá no algoritmo do Dijkstra. Certamente não é V, tá? O V aqui é olhando para esse problema aqui, que o comprimento do caminho é medido pelo número de arcos. Né? Não é o caso lá do algoritmo de Dijkstra, lá o comprimento do caminho é medido de outro jeito, tá bom? Mas voltando aqui então ao nosso algoritmo. Então no começo, ó, pegou o vértice S, que é o zero, colocou na fila e marcou como distância zero, certo? Aí agora eu vou tirar o zero da fila e vou visitar o 2, certo? Bom, o 2, qual é a distância do S até o 2? Ah, é a distância do cara que saiu da fila aqui e alcançou ele, mais um, né? Mais um arco. Então, se eu conseguir chegar até aqui com distância zero, agora eu tenho um arco para chegar até aqui, então a distância vai ser zero mais um, que costuma ser um, como diz o coelho, né? Costuma ser, né? Costuma ser um, né? Aí, mesma coisa, ó, vou visitar agora o 3, mesma coisa, distância um, certo? O pai dele é distância zero, então ele é distância um. O 4 a mesma coisa, o pai dele é distância zero, então ele é distância um. E aí esses caras foram colocados na fila, certo? Agora eu vou tirar o primeiro da fila, que é o 2, certo? Tirei o 2 da fila. Agora eu vou olhar para os vizinhos do 2. Ah, o 4 já está visitado. Beleza, o 2 saiu da fila, vou tirar o próximo da fila, que é o 3. Aí o 3 vai olhar para o 4, já está visitado, vai olhar para o 5. Ah, o 5 não está visitado ainda, ó. Então ele vai ser colocado no final da fila e eu vou colocar a distância dele aqui, ó. Né? Se o pai dele tem distância 1, então ele tem distância 2, certo? Beleza. Então, ó, tem que lembrar que assim, né? Porque quando eu coloco distância 2, eu sei que esse cara não dava para ser alcançado com distância 1. Por que que eu sei? Porque, tipo, só quem pode ser alcançado com distância 1 é quem é vizinho direto do zero. E eu já olhei, eu já visitei o zero, né? Eu já olhei todos os arcos que saem do zero. E já coloquei, já marquei como visitado. Né? Então, sempre quando eu pego alguém da fila, eu estou pegando, tipo, se eu peguei um cara com distância um da fila, é porque eu já eliminei todos com distância zero. Né? Agora, quando eu coloquei o 5 na fila, ele tem distância 2. Só que ele está no final da fila. Então, antes dele, lá na fila, vai estar todo mundo com distância um. Né? Então eu nunca vou pegar. Eu tô falando isso por quê, né? Porque vamos supor, se eu tirasse os 5 primeiro da fila e colocasse. Quer dizer, é que nesse caso o 1 aqui vai ser visitado. Eu não tenho como fazer isso, mas imagina que eu pegasse, tirasse um vértice de distância 2. Vamos fazer uma situação imaginária aqui, ó. Imagina que tivesse um vértice aqui, vértice 6, né? Aí tivesse um arco do 4 para o 6 e um arco do 5 para o 6. Né? Se eu tirasse o 5 primeiro da fila e marcasse esse 6 com distância 3, isso ia estar errado, certo? Por quê? Porque o 4 tem distância 1 e eu tenho um arco do 4 para esse 6 imaginário, então a distância dele teria que ser 2 e não 3, certo? Só que isso nunca vai acontecer no algoritmo. Por quê? Porque antes de eu tirar da fila um vértice com distância 2, eu tenho que ter tirado todos com distância 1. Certo? Então o algoritmo sempre funciona desse jeito. Ele começa na distância zero, inclui todo mundo de distância 1, aí depois ele vai tirar todo mundo de distância 1 para incluir todo mundo de distância 2, aí depois ele vai tirar todo mundo de distância 2 para incluir todo mundo de distância 3 e assim por diante. Tá bom? Então beleza, vamos continuar aqui, ó. Aí eu finalizei o 3, vou tirar o 4 da fila. Aí o 4 só tem o 5 aqui como vizinho, que já foi visitado. Agora eu vou tirar o 5 da fila. Aí eu vou olhar para o 1. O 1 não está visitado ainda, então eu vou colocar ele no final da fila e vou calcular a distância dele. Então o pai dele tem distância 2, ele vai ter distância 3, certo? Aí finalizei o 5, arranquei o 1 da fila, vou olhar os vizinhos. O 2 já foi visitado, o 4 também.
terminou o algoritmo, tá bom? Então eu montei aqui minha arborescência de busca em largura. A raiz tem distância 0 do S, né, que é a própria raiz. Esses três caras aqui têm distância 1, né, o 2, o 3 e o 4 têm distância 1. O 5 tem distância 2 e o 1 tem distância 3. E isso foi marcado aqui nesse vetor. Certo, pessoal? Como que a gente adapta isso lá no algoritmo, né? Então, primeiro, ó, lá no laço, a gente coloca lá naquele primeiro laço, né? Coloca a distância como infinito, certo? Então, essa linha 3 aqui entrou a mais no algoritmo. Agora, outra linha que entrou a mais, a distância do S é 0, certo? Uma linha que entrou a mais. Agora, outra linha que vai entrar a mais é essa linha 12 aqui, ó. No momento em que eu visito o vértice, né? Então agora, aí a gente não tem mais o vetor lá do label, né? A gente não tem mais o label, certo? A gente colocou o vetor do pi, o dist e não tem mais o LBL, né? E aí agora o que indica pra gente que o vértice não foi visitado é quando ele ainda está com a distância infinito, certo? Então, ou seja, aqui mudou também, né, na condição do if, em vez da gente olhar lá para o LBL igual a menos 1, a gente vai olhar para dist igual a infinito. Então, dist de W igual a infinito indica que W não foi visitado ainda. Aí, nesse momento, a gente coloca a distância do W como sendo a distância do pai dele mais 1, certo? O pai dele é quem está visitando ele pela primeira vez, né? Certo? Beleza? Tudo tranquilo aí, né, pessoal? Relações invariantes. No início de cada iteração das linhas 8 a 13. Agora na verdade, ó. Não tá certo. Eu ia falar na verdade, mas. Ah, tá. É porque na verdade, ó, vai do 8 ao 14, né? É que acho que pegou o slide, copiou do outro lá, que o laço principal era do 8 ao 13. Aqui, na verdade, o laço é do 8 ao 14, tá? Então pode pensar que isso aqui é do 8 ao 14, tá? Então, no início de cada iteração das linhas 8 a 14, a fila consiste em 0 ou mais vértices à distância d de S, seguidos de 0 ou mais vértices à distância d mais 1 de S, para algum d, né? Então, no começo, né, você vai ter um vértice de distância 0 da fila, né? Desculpa, na fila você vai ter um vértice de distância 0, né, lá no começo. Depois, aí você vai ter, então, ou seja, no começo vale isso aqui para D igual a 0. Né? Então você vai ter 0 ou mais vértices à distância D, seguidos de 0 ou mais vértices de distância D mais 1. Então você vai ter no começo, né, você vai ter um vértice de distância 0 e nenhum vértice de distância 1. Certo? Então, invariante ele tem que valer sempre, inclusive na primeira vez que entra. Então, na primeira vez que entra, vale, certo? Depois, eu sempre estou tirando um vértice de uma certa distância D para colocar vértices de distância D mais 1, certo? Né? Só que eu nunca vou ter, era até o que eu estava falando para vocês agora há pouco, eu nunca vou ter três distâncias diferentes na fila. Tipo, sei lá, 4, 5 e 6. Né? Por quê? Porque para eu ter colocado alguém de distância 6 na fila, eu tenho que ter tirado alguém de distância 5. Ah, mas para eu ter tirado alguém de distância 5 é porque não tinha mais nenhum de distância 4 na fila, certo? Então na fila você sempre vai ter no máximo duas distâncias diferentes. Aí você vai zerar a distância D, você vai zerar a distância D para você ir para a distância D mais 1, certo? Então isso sempre é válido ao longo de toda a execução do algoritmo. Isso permite concluir que, no início de cada iteração, para todo vértice x, se a distância de x for diferente de infinito, né, que é o nosso v aqui, então a distância, o dist de x é a distância de S a x. Tá? Então ele está dizendo aqui que a distância que está lá no vetor é a distância correta, vamos chamar assim, né? Vamos dizer assim. Né? Beleza? Consumo de tempo a gente já viu aí, né? Não mudou nada, então O de V mais A e O de V ao quadrado, dependendo da estrutura que você usa para representar o digrafo. Certo, pessoal? Continuando aqui, ó. Arborescência de busca em profundidade. Trecho de código, tá.
Agora sim, né? Se você quiser imprimir um caminho, né? Você fala, dado um certo vértice aqui, sei lá, o 1, eu quero imprimir qual é esse caminho de comprimento mínimo do 0 até o 1, tá? Aí a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente tinha feito na busca em profundidade, que é imprimir o caminho reverso. Tá? Então a gente vai pegar o vértice e vai imprimindo, vai indo, imprime o vértice e vai para o pai, imprime o vértice e vai para o pai. Com isso a gente está imprimindo o caminho reverso. Aí se você quiser o caminho na ordem correta, basta você inverter essa string aí, tá bom? Então basta você fazer isso, ó. Começa o x aí a partir do. Quer dizer, começa um vértice V a partir desse x aí, tá? Que você quer saber o caminho de S a X, né? Então começa o V a partir do X, aí enquanto o V for diferente do S, que é a raiz da arborescência, né? Vai andando para o pai, né? Então imprime e vai para o pai, imprime e vai para o pai, imprime e vai para o pai até chegar no S. Chegou no S, eu saio do laço e aí eu imprimo o S aqui no final, certo? Ele é algoritmo igualzinho que a gente fez na busca em profundidade. Aquela história do certificado, né? Então a história do certificado. Se eu quisesse saber, se eu quisesse um certificado, né? Caso eu queira assim, eu queria um caminho de comprimento mínimo de SAT. Mas não tem caminho de SAT, porque se tiver caminho de SAT, vai ter um caminho de comprimento mínimo. Mas se não tiver caminho, né? Aí como que a gente produz esse certificado de que não tem caminho? Né? Bom, primeiro, se não tem caminho, no final do algoritmo, o dist do t vai estar infinito, certo? Ele vai estar infinito para todo vértice que não foi visitado, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai particionar o conjunto de vértices entre os vértices que são atingíveis a partir de S e os que não são. Então, os que estão marcados com um número menor do que infinito são os que o algoritmo conseguiu alcançar a partir do Szinho. E os que estão marcados com infinito são os que vão estar no Tzão aqui, que são os que não são alcançáveis a partir do S, tá? E aí a mesma coisa, né, que a gente falou lá na busca em profundidade, assim, se esse corte ele for um Szinho, Tzinho corte, ou seja, o Szinho está no Szão e o Tzinho está no Tzão, em que todo arco no corte tem ponto inicial em T e ponta final em S, ou seja, tá todo mundo na contramão, então eu não consigo sair de nenhum vértice em Szão e chegar em nenhum vértice em Tzão. Em particular, não consigo sair do Szinho e chegar no Tzinho, certo? Aí com isso a gente termina esses slides aqui, certo? Até a próxima aqui.